Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês, que nessa manhã de terça-feira, o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu peço que curta o vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ter como base nessa mensagem, o texto base vai estar lá em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, no versículo 5, é o texto que eu vou fazer a leitura. Diz assim: olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, e ficou curada como a outra mão. Aqui o texto ele fala de um homem esse que tinha a mão mirrada, ou seja, a mão dele não tinha vida, ele tinha perdido ali a capacidade de fazer qualquer coisa com a sua mão. E era o sábado, e ele estava dentro da sinagoga, esse homem. Havia algumas restrições quanto a pessoas com qualquer tipo de deformidade estar dentro do templo. Isso era a lei mosaica, havia restrições mesmo. Mas aquele homem estava ali, havia uma certa tolerância com ele dentro da sinagoga, e ele estava ali, era sábado, ele estava dentro da sinagoga. Então, os principais ali, os fariseus, os sacerdotes, eles tiveram uma certa tolerância, eles tinham com aquele homem da mão mirrada dentro do templo, porque a lei, ela tinha algumas observações quanto a isso, mas foram totalmente intolerantes ao fato de Jesus curar no sábado. Então está aí uma clara demonstração de tantas demonstrações de hipocrisia, hipocrisia por parte dos fariseus e daqueles homens ali, por uma certa inveja espiritual que eles tinham de Jesus. Então Jesus ele cura aquele homem, ele fala: olha, estende a tua mão, e quando ele estende, Jesus restitui a mão dele e fica curada com uma outra mão. Então havia todo esse contexto, na cura desse homem, na situação. O ciúme que havia ali era evidente, foi isso que levou o Senhor a ser crucificado. Mas voltando para o homem, quando nós nos voltamos para o homem, nós comparamos a nossa vida. Em alguns momentos nós somos bem parecidos com esse homem da mão mirrada, porque ainda mais quando nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, quando tentamos colocar a nossa mão nas coisas, e não traz solução. Nós perdemos a capacidade de agir, a capacidade de fazer, porque tem coisas realmente que vão além da nossa capacidade. Aquela mão daquele homem, aquela condição de enfermidade, era um limitador. Ele era uma pessoa limitada, ele era uma pessoa dependente por conta daquela questão. Então, quantas vezes vou falar por mim, eu tentei resolver as coisas do meu jeito e acabei trazendo para mim uma dificuldade, trazendo para mim um problema, acabei trazendo uma consequência ou piorando, agravando um cenário que já estava ruim. Então o Senhor, ele vem no sábado, e Jesus é o Deus, o Senhor do sábado. Jesus é o nosso descanso. Ele fala isso sobre o sábado. Então, quando ele ele opera no sábado, ele quer demonstrar para aquele homem o seguinte: olha só, a mão, ela fala disso, de obra, de trabalho, de labor. Olha que interessante, sobre isso que a mão fala. Aquele homem estava incapacitado de fazer qualquer coisa por conta daquela doença. Jesus no sábado, ele vem e cura. Ele é o nosso descanso, ele é o Senhor do sábado. Ele vem e cura aquele homem e restabelece, restitui a possibilidade de um homem agir, de um homem trabalhar, podemos dizer assim. Então, o Senhor é o teu descanso, meu irmão. O Senhor é Ele quem entra à frente. Ele é o nosso descanso. É Ele quem toca. É Ele quem coloca as mãos dEle. A palavra fala que a mão do Senhor faz proeza. A mão dEle muda cenários. As nossas mãos são limitadas. As nossas mãos nos limitam. O nosso agir, o nosso fazer é totalmente limitado pela nossa condição humana. Não tem o que você possa fazer nessa situação. O que você pode fazer é entregar ao Senhor e descansar, porque Ele é o Senhor do sábado. Descansa sobre o agir dEle, descansa sobre a promessa dEle, descansa sobre a bênção dEle, sobre aquilo que só Ele pode realizar. Isaías diz: porque desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então o Senhor, Ele trabalha, só que você tem que esperar. Você tem que entrar no descanso do sábado. Você tem que entender Ele como sendo o Deus que vai mudar os cenários da sua vida, que vai transformar as situações mais adversas. Aquele homem, ele foi tolerado com aquela limitação. E era aquilo ali, daquele jeito que ele estava, com todas as limitações, todas as impossibilidades, ele estava excelente para os fariseus.
Mas para Jesus não, Jesus queria restituir, Jesus queria restaurar a saúde daquele homem e que ele tivesse uma vida plena na presença do Senhor. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Jesus não queria ele daquele jeito. Os fariseus estava ótimo para os fariseus ele daquele jeito, tá bom, estava lá, eles até toleravam ele dentro do templo. Né? É isso, a religião é dessa forma, ela tolera o homem com suas deformidades dentro do templo. Tolera o homem com as suas deformidades vivendo um cristianismo. Só que Jesus não quer isso. O Senhor não quer que sejamos religiosos. Ele não quer que tenhamos a nossa mão mirrada, ou seja, impossibilitados de realizar a obra dele, de fazer as coisas dele da maneira dele, não da nossa maneira. A nossa maneira é mão mirrada. A maneira dele é restauração, é condição, é preparo, é capacitação que ele nos dá para que venhamos a resolver, a fazer as coisas. A religiosidade, ela pode conduzir o homem às vezes para dentro da igreja, mas não conduz o homem para o milagre. Não conduz o homem para o milagre. Eu falei esses dias e repito de novo, o tanque de Betesda, aquele paralítico, estava lá há 38 anos. Alguém conduzia ele. Há 38 anos alguém conduzia ele até o tanque todo dia e nunca aconteceu nada. Estava lá diante daquilo que supostamente poderia ser um milagre, mas não vivia o milagre, porque o milagre foi a ele. Naquele dia o milagre foi a ele, que foi Jesus. A mesma situação, aquele coxo lá na Porta Formosa, quando os discípulos passam, todo dia alguém colocava ele ali. E aí vem Pedro e Tiago, eles falam, olha, nós não temos nem prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Porque é esse o poder do Evangelho, não o poder do Evangelho evidenciado através de grandes templos, de riquezas, não. É o poder de transformar a vida do homem. Mas aquele homem era conduzido pela religiosidade, era conduzido por alguém para ser colocado naquela condição. Aqui, ó, a religiosidade dá isso, ela dá paliativos, ela dá meios para que o homem possa viver religioso, para que ele possa viver uma vida distante de Deus em deformidade. Ela não traz a solução para o problema. Não traz. Jesus, ele chama aquele homem, ele fala, estende a tua mão. Tem a parte do homem. Por isso que Jesus diz, estende a tua mão. Ele estende, ele obedece, porque milagre se dá mediante a obediência. E quando ele estende a mão, Jesus restitui a sua mão e ela fica curada como a outra. Aquilo que está torto, aquilo que está doente, aquilo que está quebrado, aquilo que está totalmente errado na sua vida, o Senhor vai transformar. Deus vai mudar. Deus vai restaurar a sua sorte, como fez com aquele homem. Aquele homem talvez não esperasse nada naquele dia. Talvez aquele homem não esperasse coisa alguma. Talvez só esperasse realmente viver mais um dia, mais um culto, mais uma possibilidade que foi dada, né? Ele não deveria estar ali, mas foi dado por compaixão, né? Talvez ele está ali e naquele dia o milagre foi até ele. Naquele dia a cura foi até ele. E a bênção, né? A restauração lhe foi dada. Hoje talvez seja um dia simples como qualquer um outro dia, mas o Senhor manda te dizer que tem uma bênção para você. Que Ele quer restaurar, Ele quer tirar toda a deformidade. Tudo aquilo que tem impactado negativamente na sua vida, na sua experiência com Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de terça-feira. A paz do Senhor Jesus.